Chama, irmão. Adonias Ferreira Neves. Conte a benção, irmão. Eu sofri um problema que me doía todo o corpo. E meus colegas de trabalho, a minha esposa, sempre pediam para mim ir no médico. Eu sem querer ir, porque já com 36 anos, falei, nunca fui no médico, para mim ir no médico. Mas depois eu peguei e fui no hospital Matarazzo. E lá os médicos me examinou, eles constataram uma septa no nariz e eu tinha que ser operado brevemente. O que era no nariz mesmo? Eles disseram que é um desvio, né? Eles me disseram uma septa. Então eu perguntei ao médico, o médico Ontorino, então ele me disse que esse problema que eu estava era através dessa septa, desse desvio, então me causava toda a dor no corpo. Eu não podia mover para lado nenhum. Só dia 4 de dezembro você volta aqui para que eu possa encaminhar você para uma cirurgia. E vim aqui na igreja sede, Igreja de Deus e Amor, aí na Prefeito Passo, um dia de domingo. E o Espírito Santo revelou, usando o irmão missionário, e ele ainda disse que tinha 2 irmãos que tinham problema no nariz. Inclusive mostrou o lado do nariz. E justamente eu me senti, naquela hora, assim, me senti tão, que era comigo mesmo, tocado por Deus. E aquilo, eu levantei a mão e segui, foi eu e mais outro irmão. Eu não me contive aquela emoção e comecei a chorar. E na hora que chegou a hora do irmão orar, em posição de mão, eu senti aquela água quente descer assim da narina, do lado que estava aquela que foi acusada, aquela enfermidade. Aí eu chorei, mas chorei bastante mesmo. Aí peguei e fui embora, e nunca mais eu senti. Não precisou ser operado desse mal do nariz? Não, senhor, não precisou ser operado. O irmão foi revelado e desapareceu aquelas dores que tinha no corpo. Desapareceu, aquelas dores desapareceu. Eu senti quando desceu aquela água quente do nariz e eu não senti mais nada. Jesus operou milagre na hora. Operou na hora. O irmão mora onde, irmão? Eu moro aqui no bairro das Perdizes, na rua Itapicuru, 422. Ficamos obrigados, irmão, por seu grande e maravilhoso testemunho de... Qual o seu nome, irmão? Adonias Ferreira Neves. Pode contar a benção. A benção, irmã, que eu vou contar é que eu era beberrão, eu fumava cigarro, eu andava contando piada. Mas através de uma irmã que tinha 90 anos de idade, ela morava aí na Pompeia, ela me falou dessa igreja. Aí eu bebendo, todo dia bebendo e brigando em casa, batendo na minha mulher. E a minha mulher tinha ganhado um nenenzinho, a criancinha prematura. Aí depois eu lá no bar eu falei pros colegas de copo, falei, olha, eu vou aceitar Jesus e Jesus vai me tirar essa bebida que eu vou deixar de beber. Aí todo mundo olhou pra mim e falou, ele tá com história. Eu falei, vocês vão ver, se Deus quiser, eu não vou deixar de beber. E eu vi no programa Voz da Libertação, toda madrugada, eu fazia questão de ligar o radinho e ouvir. Aí eu fui quebrantando, Jesus quebrantou meu coração já firme com Jesus, já vim aqui. Aí quando eu cheguei em casa, a minha filhinha, nessa época ela tinha 8 meses de idade. Eu cheguei em casa, toquei a campainha, minha esposa saiu assim, falou, o neném tá doente. Aí eu peguei e falei, olha, seja a vontade de Deus. Aí fiquei por ali meio triste, aí voltei pro serviço. Eu falei, Senhor, se tu libertar minha filha, eu vou te servir de corpo, alma e espírito. Aí fiquei por ali, depois esqueci. Aí fui pra casa, quando cheguei de tarde, minha esposa falou, quando eu toquei a campainha, eu já ouvi o grito dela. Aí minha esposa falou, sabe o que é que neném pôs? Aí quando ela mostrou um alfinete, ela engoliu o alfinete da fralda e quando aí saiu na fezes, o alfinete estava preto, era aniquilado e estava preto. Aí quando ela falou, quando eu olhei assim, eu vi o alfinete aberto, eu falei, pois é esse Jesus é que eu vou servir a partir de hoje. E ela engoliu o alfinete aberto. Engoliu o alfinete aberto, e o alfinete saiu aberto na fezes. Só Jesus que poderia realizar um milagre assim. E a sua filhinha foi liberta através do voto que o irmão fez de servir ao Senhor. Do voto que eu fiz. E ela não ficou sentindo nada? Não ficou sentindo nada, mas ela se chama Sandra. E ela tinha quantos meses? 8 meses quando engoliu esse alfinete? Ela tinha aproximadamente 8 meses na época. Mas era pequenininha, ela nem sentava, irmã. Ela vivia sempre deitadinha, porque era prematura, né? Jesus realizou o milagre, né? Graças a Deus. Eu sempre pensei de contar esse testemunho e graças a Deus, hoje, Realmente, uma grande graças bênção. a Deus. Vamos dar o endereço para nós. Eu moro na rua Itapicuru, 422, aqui na Barra das Perdizes.
Estamos agradecidos, irmão, por esse maravilhoso testemunho de bênção que o irmão acaba de contar. Amém. Como o irmão chama? Adriano Nogueira da Silva. Conte a benção, irmão. Eu liguei o rádio, acertei no programa do senhor falando, conta a benção, aquilo é minhas lágrimas derramou do rádio. E a fé aumentou. Aumentou demais, e aquilo minhas lágrimas derramavam. Quando foi um dia, eu vim decretadinho. Quando eu cheguei nessa rua aí, parece que não era eu caminhando, eu vinha tão maneirinho pra entrar na igreja. Quando o senhor falou, levante a mão para aceitar Jesus, eu já estava com minha mão erguida para cima. Quando foi esses dias, irmão, eu estava deitado, dormi. Quando foi no outro dia, mas deu uma doença em mim tão ruim, que eu senti mal, parece que eu ia morrer naquela hora. Então, eu fui escovar os dentes. Chegou lá, me doeu o nervo do pescoço, apresentou meningite, que eu fiquei muito mal. Eu falei, meningite mata no instante. Voltei, deitei um pouquinho de novo. Depois eu fui clamando a Jesus, Depois eu falei, Senhor Jesus, será que eu vou morrer agora mesmo? Depois o Espírito Santo chegou e deu um toquinho maneiro no meu coração. Aquilo eu criei uma coragem, falei, se eu tô com Cristo Jesus, como é que eu vou ter medo de morrer? Se morrer, morreu. Essa hora, irmão, me deu uma coragem e acabou na hora. Aí acabou na hora, eu fiquei bem, eu moro sozinho, eu sou solteiro, não sou casado, fui lavar minhas coisas, fiquei maravilhado com essa cura. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Irmão mora onde, irmão? Eu moro no Grajaú, no parque, no Grajaú, no Jardim Remberto, Grajaú, número 214. Somos obrigados, viu, irmão, do seu maravilhoso testemunho de bênção. Eu tinha um problema muito grave na cabeça, que depois eu dei para desmaiar. Então o médico já tinha desenganado, porque eu não tinha mais cura, que foi um acidente que aconteceu comigo. E o Senhor Jesus, eu vim aqui na igreja, o Senhor Jesus me libertou. Quando eu percebi, eu estava liberta. E eu tinha um problema muito grave no coração também. E quando dava aquela crise, eu quase que eu morria. E o Senhor Jesus me libertou também. Então eu já não sente mais nada do coração. Graças a Deus, não sinto mais nada. Curada por Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu estou curada. Por honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu estou curada. Porque todas essas bênças foi na igreja Deus e Amor. Todas as bênçãos foram recebidas foi aqui. A senhora mora onde, irmã? Eu moro agora na Vila Palgresse, a Rua Suzane Brandão, 376. Ficamos obrigados, irmã, do seu grande e maravilhoso testemunho de bênçãos. Como está o senhor, irmã? Eu sou Angélica Fernandes Souza. Eu vim agradecer Jesus Cristo. Jesus Cristo derramou a vida dentro da minha casa. Eu vinha com a dor no meu braço, já fazia um ano. Não tinha jeito dessa dor parar. Graças a Deus, eu vim aqui, o coração da fé eu fui curado. Não fez emoção? Mais nada no meu braço. Meu esposo via empregado, eu mandei aqui, mandei a carteira dele, fiquei com a carteira dele, com 3 dias ele entregou. E ele chegou de emprego com a dona Espinha, ficou deitado lá, você levou a comida lá pra ele. Graças a Deus, eu pus a roupa dele viva do raio, foi curado, não teve mais nada em assim. E essa criancinha minha foi curada aqui também, que eu já dei testemunho dele aqui. Ele tinha bronquite, eu peguei ele com 1 mês e 15 dias, doente de bronquite. Está curado? Está curado, graças a Deus, está com 3 meses que ele foi curado aqui, seu coração da fé, Jesus curou meu filho. Endereço da senhora, irmã? O endereço é Itaí Paulista, a rua é número 5. Glória a Jesus. É maravilha. A família quase toda recebeu a bênção. A esposa, o esposo e o seu também curados na obra Deus e Amor para a glória do Senhor Jesus. Como o irmão chama? Manuel Filinto do Nascimento. Conte a bênção, irmão. Irmão, há 6 anos atrás, eu jogando bola, eu pisei em falso e senti uma dor assim no pé da virilha, assim como modo de tratar. E passou uns 3, 4 dias, começou a doer e apareceu uma hérnia. E faz 6 anos já. E estava muito grande e não consegui. Eu não queria operar porque me dava muita hemorragia. Eu tinha medo de operar. Então mandaram-me vir aqui nessa igreja. Eu não sabia, nunca tinha nem visto falar. Mas não era católico? Era católico, sim. Então eu cheguei e vim aqui. Comecei a sentir uma dor na hora da oração. Hoje aqui? Hoje. Há 1 ano, eu aceitei Jesus há 1 ano e 1 mês atrás. Entende? Sim. 1 ano e 1 mês atrás eu aceitei Jesus. Ele não me curou da hérnia, deixou eu
eu sofri mais um pouquinho, né? Que era para mim, senão eu podia até ser que eu desviasse do caminho do Senhor. Mas graças a Deus agora me deu aquela fé e agora na hora da oração começou aquela dor doendo fino. E quando o irmão falou para quem tinha a ordem passar a mão para ver, eu olhei lá, apertei, aí ele foi um pouquinho, apertei assim e acabou. Desapareceu. Glória a Jesus, para honra e glória de Jesus. Quanto tempo você sofria dessa época? 6 anos. Parei de jogar bola por causa dela. Mas foi bom porque Jesus o salvou. Graças a Deus. Parei de jogar bola e fui obrigado a largar, porque senão eu podia estourar. Então eu vim aqui na igreja, graças a Deus, encontrei com o Salvador Jesus. Estou feliz, estou contente e não há outro senão Jesus Cristo. O senhor mora onde, irmão? Eu moro na Casa Verde, na Rua Saguairu, 882. Ficamos obrigados, irmão. Honras e glória ao nosso Jesus, por esse irmão que quer relatar o grande milagre que Jesus operou há poucos instantes sua vida, sofria da hérnia, como ele acabou de relatar, mas louvado seja Deus, que nesta tarde foi milagrosamente curado por nosso Jesus, como ele acabou de relatar, para a glória de Deus, nosso Senhor. Qual é o seu nome, irmã? Deus Cordeiro do Sol. Conte a benção. Irmã, tive uma grande bênção de Jesus, que eu sofria de uma enorme ferida na perna. Não foi muito tempo, mas foi uma batida num banco que eu dei em seguida 2 vezes. Então, ofendeu o osso e essa ferida vazava, escorria sangue o dia inteiro, sabe? E essa ferida foi me encolhendo assim a perna, escolheu todos os nervos da perna. Então eu não era crente, eu era católica. E daí foi uma irmã minha, irmã da fé, sabe? Ele disse, vamos na igreja, né? Eu peguei e fui na igreja, não era nessa igreja. E de lá eu escutava o Davi Miranda, né? E comecei a lavar. Lavei 3 vezes aquela ferida com a água ungida assim em cima do rádio. Programa Voz da Libertação. Isso. E então, só de eu lavar 3 vezes aquela ferida, foi indo, fechou num instantinho. Sei que fiquei uns 3 meses sofrendo daquela ferida, não podia andar, irmã. Não andava? Não andava. Então tinha que quase eles me carregar para levar na igreja. E eu sofri daquela ferida, mas foi indo que com o poder de Deus e com aquela água ungida eu sarei, irmã. Tem um sinal para saber. Tá só a cicatriz, né, irmã? Graças a Deus. A ferida era feia, sabe? Preteou a perna inteira. Mas com os poderes do nosso Jesus, o filho Está liberta, graças graças a Deus. A senhora mora onde, irmã? Eu moro na Vila São Pedro, lá no ponto final do ônibus, na rua 27 e a casa 11, fundo. Louvado seja Deus por grande bênção contada por nossa irmã, que estava sofrendo uma ferida na perna esquerda já há 3 meses e já estava encolhendo a sua perna, ela já não conseguia mais andar. Mas lavando com água ungida, que foi colocada em cima do rádio na hora do programa Voz da Libertação, ela recebeu a cura, aquela ferida cicatrizou e hoje está apenas a cicatriz, está completamente liberta pelo poder de Deus. Graças a Deus. Como a senhora chama, irmã? Adelina Bueno Jeremias. Quanto a benção, irmã? A benção que eu recebi, irmão, que eu sofria dor de estômago há 25 anos. E eu ficava ruim, meu marido levava no médico. Ele me dava um remedinho lá, melhorava um pouquinho. Eu ia trabalhar no laria, fazer tijolo. E quando chegava no laria, eu começava a vomitar sangue. Vomitar aqueles pedaços. Meu marido ficava com medo de pegar e levar no médico. E aí ele falou pra mim que precisava ser operado, que era começo de úlcera. E eu, graças a Deus, depois que eu vim aqui na igreja, fui revelada, graças a Deus eu estou curada. Nunca mais sofri, não podia nem comer. E agora eu como de tudo e não faz mal. Graças a Deus. E tem minha netinha que sofria bronquite também. Ele morava mais no Hospital das Clínicas do que em casa. E agora eu trouxe ele aquilo, foi revelado também. Agora toma banho na água fria, entra no rio, nunca mais ele ficou doente. Graças a Deus. A senhora mora onde, irmã? Eu moro na estrada de Panaíba, chácara que eu moro, não tem nome. Glória a Jesus. Honras e glória ao nosso Jesus por mais uma irmã que acaba de contar as bênçãos recebidas no pronto-socorro de Jesus através dos dons do Espírito Santo de Deus. Como a irmã chama? Matilde Soares da Silva. Conte a bênção, irmã. Irmão, eu fui acometida de uma enfermidade em fevereiro deste ano, qual me deixou com anemia crônica. Foi constatada pelos médicos. Fui desenganada por 10 médicos em São João de Meriti. Fui internada, fiquei internada há 10 dias e tomando sangue. Eles me aplicavam sangue, dia sim, dia não. E o sangue... Não sofreu hemorragia ou o que foi? Nada, eles ficaram, não sabiam o que fazer, porque eu não tinha hemorragia, não tinha... Foi de repente, o sangue sumiu. Foi uma obra então maligna. Exatamente. Então, o médico colocava o sangue
No outro dia fazia o exame de sangue, tirava novamente o sangue abaixava menos, tinha menos. Porque tinha menos do que... Menos do que tinha antes de tomar o sangue. Por exemplo, hoje a senhora tinha um pouquinho de sangue, ela aplicava sangue, Mas tinha menos do que a senhora tinha hoje. E então os médicos não sabiam antes o que fazer. Ficaram apavorados. Aí chamaram a minha família e disseram pra minha mãe e meu pai, e meu esposo, que lá pra mim não tinha mais recurso. Já tinha. A irmã foi desenganada. Foi desenganada. E aí fizeram uma transferência pra mim, pra me transferir pra aqui, pra Guanabara, onde eu fui internada no hospital, no Arrua Riachuelo. E então, aí o médico disse que eu tinha que fazer novos exames, inclusive tiraram um caroço que eu tinha aqui, pra constatar, mas certamente eu sabia já a doença. Então, o médico chamou minha mãe e meu pai, disseram para eles dois: leve a sua filha para casa, que não tem mais recurso para ela. Leve ela para ela morrer em casa. Dias, vai viver dias, alguns dias. Afinal, o que eles diziam que era? Eles disseram que era câncer, que eu estava cancerosa do baço, na mama e até aqui nos olhos. No pescoço? No pescoço. Era câncer em 3 lugares, do lado esquerdo, na altura da barriga? No baço. No baço. Na mama e na venda. E a irmã foi curada como, irmã? Eu fui curada aqui na Igreja das Irmãs. Campanha de 7 dias. A sua mãe fez a campanha? Minha mãe fez voto de fazer 7 campanhas. 7 campanhas de 7 dias. Através do voto que ela fez, Jesus desapareceu o câncer. Graças a Deus. Eles disseram, o último exame que eu fiz, eles disseram pra minha mãe que eu ia emagrecer, só emagrecendo. Então, de fato, eu já estava magrinha, não tinha mais onde emagrecer. E depois disso, já, graças a Deus, já engordei 3 quilos. Aleluia. Graças a Deus. Está curada mesmo? Graças a Deus. Irmã sentia dores? Eu sentia dores, irmão, que eu não podia nem respirar. Eu chorava de dor. É horrível. É horrível. Eu sentia uma dor tão enorme que eu não aguentava nem me respirar. Tinha hora que eu chorava de dor, de tanta dor que eu sentia. No seio, parecia que o seio me ia saltar para fora. Tanta dor que eles diziam que era um tambor que eu tinha por dentro, interno. Graças a Deus, os meus pais, minha mãe e meu pai foram no médico que eu me tratava há 1 ano. Então perguntaram a ele como é que aconteceu, de repente acontecer aquilo de causar uma doença tão horrível, de ser desenganada. Então ele disse que foi repentinamente, que ele nem sabia explicar. Depois já fui batizada, graças a Deus, fui em São Paulo, juntamente com minha mãe. Foi batizada nas águas? Fui lá em Agora São Paulo. crente em Jesus? Graças a Deus. A irmã era católica? Era católica. Fui batizada dia 18 de maio, lá em São Paulo. Graças a Deus. Estou curada, graças a Deus. Dizer que a irmã, os cânceres custou muito desaparecer? Irmã, foi com espaço. Foi melhorando uma parte, outra, que era muita doença. Nem sei explicar. Os médicos, dizer que foram os médicos de São João de Meriti, 10 médicos. 10 médicos. O último foi da Beneficência Espanhola. Desenganaram, irmã? Me desenganaram, minha mãe chegava lá, eles diziam pra minha mãe. Depois de eu curada, minha mãe me contou. Então, minha mãe chorava muito, né? Ele falava assim: olha, a senhora dá um jeito de não chegar lá desse jeito, pra ela ver que ela não pode saber que ela tá com essa doença. A irmã sabia que era câncer? Eu não sabia, irmão, mas mais ou menos pelos meus sintomas, né, pelas dores que eu sentia, que eram muitas. E depois que eu fui curada, eu só via minha família chorando. Só via todo mundo, olhava pra minha mãe, começava a lembrar assim, depois que eu fui me recuperando, né? Aí eu via minha família, minha mãe começava a chorar. Aí eu dizia: meu Deus, o que será que eu tinha? Aí, a pouco, eles foram me contando direitinho o que é que eu tinha. Eles não tinham nem coragem de me dizer que eu estava desenganada por 10 médicos. Mas não sente mais nada, mas foi curada por Jesus. Por Jesus, na Igreja Deus Amor, graças a Deus. A irmã mora onde, irmã? Eu agradecer a Deus o benefício que Ele me fez, me curar, sem até eu merecer. Dá um endereço para nós. Eu moro em São João de Meriti, Rua Maura, lote 11, quadra 2. Como o irmão chama? Ponte a bênção, irmão. Minha bênção é essa, irmão. Eu estava em casa um dia. E aí liguei no rádio, só fui procurar um programa no rádio. Aí encontrei o da Igreja Universal. Aí o da freira que estava fazendo, até critiquei. Ele fez assim:
Deus, quando vier, não é repórter, que ele estava falando sobre a igreja dele. Aí quando vier, são errados. Eu até critiquei, eu disse, que bobagem essa dele. Aí tem um Deus que atua na igreja dele, assim, qualquer outra igreja. Aí também continuei assistindo o programa dele, fiquei assistindo. Aí tô assistindo, botei água em cima do rádio, ele mandou se tivesse assistindo, eu colocasse um pouco com água em cima do rádio. Aí eu coloquei a água e tô ouvindo o programa. Aí aquele negócio, ó, vai lá nessa igreja, eu tava com um problema sério. Só Deus é quem tá aqui no problema. Aí falou nessa igreja, tô ouvindo o programa. Quando foi? Já se aproximando meio-dia já nessa rádio. Aí eu tô assistindo o programa, aquela vontade de vomitar horrível me pegou. Eu sentado no sofá, já tá com uma vontade de vomitar horrível. Aí eu também não liguei, aquela vontade de vomitar, eu só ia lá pro fundo, tentar engoiar, não conseguia, tava vomitando, não consegui. Aí fiquei naquela. Aí no fim aborreci, saí de casa. Fui pra casa da minha mãe, porque eu sou casado, moro em casa. Fui pra casa da minha mãe, cheguei na casa da minha mãe, tranquei a porta pra casa da minha mãe, cheguei na casa da minha mãe, aí contei a minha mãe, devia ter ficado, não devia ter saído. Eu digo, mas já saí. Aí aquele negócio, volte pra casa, tornei e voltar pra casa. Cheguei no meio do caminho, encontrei a sogra do meu irmão. Aí entrei na casa do meu irmão, aí fiquei conversando com a sogra do meu irmão, falando a ela a respeito desse seguro que eu tava assistindo, que começou a ouvir o programa assistindo as coisas. Aí eu disse, devia ter ficado lá, essa igreja é muito boa. Aí eu disse, tá bom, vou pra casa. Quando eu cheguei em casa, botei o pé na porta, botei a chave na porta, a vontade de vomitar, disse, tô aqui. Aí eu comecei a engoiar de dentro, entrei em casa engoiando. Aí também não liguei, peguei a água que eu tinha posto em cima do rádio e essa água, aí fiquei, a vontade de vomitar passou. Quando foi um dia, eu digo, vou na igreja. Aí quando cheguei aqui na igreja, a vontade de vomitar, eu comecei a engoiar aqui dentro da igreja. Aí eu também não disse nada de pessoa nenhuma, fiquei ali engoiando cuspindo aquelas gosmas assim, parecendo sabão, tipo sabão. Aí fiquei cuspindo, quando foi na hora da oração, e aquele gosto de coisa podre saindo de dentro. Aquele gosto, não era o gosto de coisa podre. Eu senti umas dores nas minhas costas. Foi depois que comecei a frequentar a igreja, Deus é amor, que eu me livre de todas essas dores. Eu tinha pavor à água, eu tomei pavor à minha casa, parecia que tinha um negócio na minha casa que não queria ir pra casa de casa. Eu ia pra casa quando minha mulher saía pra trabalhar, eu estava todo desempregado, então eu pegava, saía, ela acordava de manhã cedo pra ir trabalhar, eu não tinha necessidade de levantar tão cedo, mas levantava porque eu tinha medo de ficar em casa. Aí ia pra casa da minha cunhada. Quando chegava a hora de eu voltar pra dentro da minha casa, nós dormir, eu ficava rezando, se eu pudesse, quando eu voltasse perto dentro de casa, amanhecia o dia. Eu não tenho pra ficar uma noite naquela casa, eu não aguentava dentro de casa. Depois que eu passei a frequentar a igreja de amor, eu me livre de tudo isso, mas ainda me sinto doente. Mas eu tenho fé em Jesus que vou ficar curado de todas as enfermidades, todo mal que tiver sobre minha vida vai ser tirado de minha vida, porque não é eu que quero, não é Jesus Cristo que quer. Tenho certeza que eu vou ficar livre de todo mal. Outra vez, tem tantas vezes pra contar, irmão, mas eu vou depois guardar pra poder contar, me lembrar. Já tá notando que o irmão tá emocionado, tá feliz. Alegre com Jesus, estou muito satisfeito e digo àquelas pessoas que tiverem problemas em sua vida, não procure a casa de macumba não, porque não vai encontrar nada. Porque eu antes fui pra macumba, eu fui antes de macumba. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão justo, que eu ia vender a minha radiola, tirar um objeto de minha casa pra vender, pra fazer trabalho de macumba, porcaria de macumba. Mas Deus fez, eu acho que uma obra de Deus, tenho certeza que uma obra de Deus. Um ladrão entrou em minha casa e roubou meu aparelho de som pra poder eu não vender. Pra gastar na macumba. Gastar na macumba, então Jesus Cristo não queria que eu fizesse, porque minha doença não era pra lá, era pra ele me curar. Era pra ele me curar, não era pra casa de macumba. Roubaram a minha casa e levaram a minha radiola. Mas eu encontrei a minha radiola. Quando eu encontrei a minha radiola, foi que eu passei a ouvir o programa sobre essas vontades, essas coisas, foi que eu vim conhecer a igreja de amor. Que eu ouvia falar, mas não acreditava. Não só ouvia falar, só via a notícia. Só ouvia falar, mas nunca... Vão ver beco. Eu vi beco. Está feliz. Estou feliz e aconselho a que eles tiverem comprometer sua vida, que não procure casa de macumba. O irmão ouviu falar, o irmão veio ver com o seu próprio olhos. É mentira, não é? Não é verdade. O povo muitas vezes... É verdade, é a pura verdade. O povo fala lá por fora que é uma mentira, porque o povo critica. Muito critica, como eu estava contando a criatura um dia, uma certa-feira, eu estava contando ela, que eu tinha vindo a igreja de Deus de Amor e via muita coisa, e a gente viu muitas vezes na igreja. Ela está ouvindo o testemunho de bênção, aí se a gente comprar, tem lá de dentro, se a gente comprar, eles pagam um pouco para dizer que recebeu isso e recebeu aquilo. Eu disse ela, muito pelo contrário, tudo que a senhora está vendo aí é coisa que acontece, é Jesus Cristo que opera na vida desse povo aí. Não é mentira, não é pago, não. É o milagre que acontece. Graças a Deus. Dá seu endereço. Meu endereço é Avenida Urbana, número 83, é plataforma. O nome do plataforma, Admilton Pizza. Nosso agradecimento, Admilton, do irmão ter comparecido aqui conosco. Que Deus que te abençoe. Como o irmão chama, irmão? Adonias Ferreira Neves. Conte a benção, irmão. Eu sofri um problema que me doía todo o corpo. E meus colegas de trabalho, minha esposa, sempre pediam para mim ir no médico. Eu sem querer ir, porque já com 36 anos, falei, nunca fui no médico, e para mim ir no médico. Mas depois eu peguei e fui no hospital Matarazzo. E lá os médicos me examinou, eles constataram uma septa no nariz e eu tinha que ser operado brevemente. O que era no nariz mesmo? Eles têm um desvio, né? Eles me disseram uma septa. Então eu perguntei ao médico
o médico Ontorino, então ele me disse que esse problema que eu estava era através dessa septa, desse desvio, que me causava toda a dor no corpo. Eu não podia mover para lado nenhum. Só dia 4 de dezembro você volta aqui para que eu possa encaminhar você para uma cirurgia. E vim aqui na igreja sede, Igreja de Deus e Amor, aí na Prefeito Passo, um dia de domingo. E o Espírito Santo revelou, usando o irmão missionário, ele ainda disse que tinha 2 irmãos que tinham problema no nariz, inclusive mostrou o lado do nariz. E justamente eu me senti, naquela hora, assim, me senti tão, que era comigo mesmo, tocado por Deus. E aquilo eu levantei a mão e segui, foi eu e mais outro irmão. Eu não me contive aquela emoção e comecei a chorar. E na hora que chegou a hora do irmão orar, para posição de mão, eu senti aquela água quente descer assim da narina, do lado que estava aquela que foi acusada aquela enfermidade. Aí eu chorei, mas chorei bastante mesmo. Aí peguei e fui embora, eu nunca mais o senti. Não precisou ser operado desse mal do nariz? Não, senhor, não precisou ser operado. Não foi revelado e desapareceu aquelas dores que tinha no corpo? Desapareceu, aquelas dores desapareceu. Eu senti quando desceu aquela água quente do nariz e eu não senti mais nada. Jesus operou milagre na hora? Operou na hora. O irmão mora onde, irmão? Eu moro aqui no bairro das Perdizes, na rua Itapicuru, 422. Ficamos obrigados, irmão, no seu grande e maravilhoso testemunho de... Qual o seu nome, irmão? Adonias Ferreira Neves. Pode contar a bênção. A bênção, irmã, que eu vou contar é que eu era beberrão e eu fumava cigarro, eu andava contando piada. Mas através de uma irmã que tinha 90 anos de idade, ela morava aí na Pompeia, ela me falou dessa igreja. Aí eu bebendo, todo dia bebendo e brigando em casa, batendo na minha mulher, e minha mulher tinha ganhado um nenenzinho, a criancinha prematura. Aí depois eu lá no bairro eu falei pros colegas de copo, falei, olha, eu vou aceitar Jesus e Jesus vai me tirar essa bebida que eu vou deixar de beber. Aí todo mundo olhou pra mim e falou, ele tá com história. Eu falei, vocês vão ver, se Deus quiser, eu não vou deixar de beber. E eu ouvi no programa Voz da Libertação, toda madrugada, eu fazia questão de ligar o radinho e ouvir. Aí eu fui quebrantando, Jesus quebrantou meu coração, com o coração já firme com Jesus, já vim aqui. Aí quando eu cheguei em casa, a minha filhinha, nessa época ela tinha 8 meses de idade. Eu cheguei em casa, toquei a campainha, minha esposa saiu assim, falou, o neném tá doente. Aí eu peguei e falei, olha, seja a vontade de Deus. Aí fiquei por ali meio triste, aí voltei pro serviço. Eu falei, Senhor, se tu libertar minha filha, eu vou te servir de corpo, alma e espírito. Aí fiquei por ali, depois esqueci. Aí fui pra casa, quando cheguei de tarde, minha esposa falou, quando eu toquei a campainha, eu já ouvi o grito dela. Aí minha esposa falou, sabe o que é que neném pôs? Aí quando ela mostrou um alfinete, ela engoliu o alfinete da fralda, e quando aí saiu na fezes, o alfinete estava preto, era aniquilado e estava preto. Aí quando ela falou, quando eu olhei assim, eu vi o alfinete aberto, eu falei, pois é esse Jesus é que eu vou servir a partir de hoje. E ela engoliu o alfinete aberto? Engoliu o alfinete aberto, e o alfinete saiu aberto na fezes. Só Jesus poderia realizar um milagre assim. E a sua filhinha foi liberta através do voto que o irmão fez de servir ao Senhor. Do voto que eu fiz. E ela não ficou sentindo nada? Não ficou sentindo nada, mas ela se chama Sandra. E ela tinha quantos meses? 8 meses quando engoliu esse alfinete? Ela tinha aproximadamente 8 meses na época. Mas era pequenininha, ela nem sentava. Ela vivia sempre deitadinha, porque era prematura, né? Certo. Jesus realizou um milagre, né? Graças a Deus. Eu sempre pensei de contar esse testemunho e graças a Deus hoje eu... Realmente, uma grande bênção. Graças a Deus. Vamos dar o endereço para nós. Eu moro na rua Itapicuru, 422, aqui na Barra das Perdizes. Estamos agradecidos, irmão, por esse maravilhoso testemunho de bênção que o irmão acaba de contar. Amém. Como o irmão chama? Adriano Nogueira da Silva. Conte a benção, irmão. Eu liguei o rádio, acertei no programa do senhor, o senhor falando, conta a benção, aquilo é minhas lágrimas derramou em cima do rádio. Já fé aumentou. Aumentou demais, e aquilo minhas lágrimas derramavam. Quando foi um dia, eu vim de encretadinho. Quando eu cheguei nessa rua aí, parece que não era eu caminhando, eu vinha tão maneirinho pra entrar na igreja. Quando o senhor falou, levante a mão para aceitar Jesus, eu já estava com minha mão erguida para cima. Quando foi esses dias, irmão, eu estava deitado, dormi. Quando foi no outro dia,
mas deu uma doença em mim tão ruim que eu senti mal, parece que eu ia morrer naquela hora. Então eu fui escovar os dentes. Chegou lá, me doeu o nervo do pescoço, apresentou meningite, que eu fiquei muito mal. Eu falei, meningite mata no instante. Voltei, deitei um pouquinho de novo. Depois eu fui clamando a Jesus, clamando. Depois eu falei, Senhor Jesus, será que eu vou morrer agora mesmo? Depois o Espírito Santo chegou e deu um toquinho maneiro no meu coração. Aquilo eu criei uma coragem, falei, se eu estou com Cristo Jesus, como é que eu vou ter medo de morrer? Se morrer, morreu. Essa hora, irmão, me deu uma coragem e acabou na hora. Aí acabou na hora, eu fiquei bem, eu moro sozinho, eu sou solteiro, não sou casado, fui lá para minhas coisas, fiquei maravilhado com essa cura. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Irmão, mora onde, irmão? Eu moro no Grajaú, no parque, no Grajaú, no Jardim Remberto, Grajaú, número 214. Muito obrigado, viu, irmão, no seu maravilhoso testemunho de bênção. Eu tinha um problema muito grave na cabeça, que depois eu dei para desmaiar. Então o médico já tinha desenganado, porque ele não tinha mais cura. Que foi um acidente que aconteceu comigo. E o Senhor Jesus, eu vindo aqui na igreja, o Senhor Jesus me libertou. Quando eu percebi, eu estava liberta. E eu tinha um problema muito grave no coração também. E quando dava aquela crise, eu quase que eu morria. E o Senhor Jesus me libertou também. Então eu já não sente mais nada do coração. Graças a Deus, não sinto mais nada. Curada por Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu estou curada. Com honra e glória no Senhor Jesus Cristo, eu estou curada. Porque todas essas bênças foi na igreja Deus de Amor. Todas as bênçãos que foi recebida foi aqui. A senhora mora onde, irmã? Eu moro agora na Vila Palgresse, a Rua Suzane Brandão, 366. Ficamos obrigados, irmã, do seu grande e maravilhoso testemunho de bênçãos. Como a senhora chama, irmã? Eu sou Magélica Fernandes Souza. Eu vim agradecer Jesus Cristo. Jesus Cristo derramou a vida dentro da minha casa. Eu vim com a dor no meu braço já fazia um ano. Não tinha jeito dessa dor sarar. Graças a Deus eu vim aqui, com o coração da fé, eu fui curado. Não teve mais nada? Mais nada no meu braço. Meu esposo, os dias empregados, eu mandei aqui, mandei a carteira dele, fiquei com a carteira dele, com 3 dias ele entregou. Ele pegou do emprego com a dona esquerda, ficou deitado lá, você levou a comida lá pra ele. Graças a Deus, eu pus a roupa dele viva do raio, foi curado que não teve mais nada antes. E essa criancinha minha foi curada aqui também, que eu já dei testemunho dele aqui. Ele tinha bronquite, eu peguei ele com 1 mês e 15 dias, doente de bronquite. Está curado? Está curado, graças a Deus, está com 3 meses que ele foi curado aqui. Seu coração da fé, Jesus curou meu filho. O endereço da senhora, irmã? O endereço é Itaí Paulista, a rua é o número 5. Glória a Jesus. É maravilha. A família quase toda recebeu a bênção. A esposa, o esposo e o seu netinho também curados da obra Deus de Amor para a glória do Senhor Jesus. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.